Isso, Marcelo. Eu vou soltar. 3. Olá, seja bem-vindo, olá, seja bem-vinda. Hoje é sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. E você sabe, esse é o nosso encontro semanal, o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Você sabe que este programa ouve a população no seu dia a dia. O programa faz a divulgação de pesquisas, de eventos, entrevistas de interesse acadêmico e social sobre aspectos relacionados ao seu dia a dia, ao nosso dia a dia. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania é um projeto de extensão do CSA, que é o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM, foi registrado e aprovado sob o número 565/2021. O CSA é dividido em departamentos com os seus respectivos cursos: o Departamento de Economia, o Departamento de Administração, o Departamento de Direito Público, o Departamento de Direito Privado e Processual e também o Departamento de Ciências Contábeis. O CSA oferece a todos graduação e também pós-graduação. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania vai ao ar às sextas-feiras, ao vivo, às 10 horas da manhã, com 2 reapresentações aqui na rádio. Segundas-feiras, 8 da manhã, aliás, 8 da noite, e quarta-feira, 1 da tarde. Você nos acompanha pelo seu radinho, 106,9, Facebook da rádio, facebook.com/radioemfm e no YouTube. Aliás, se inscreva no nosso YouTube, toque o sininho, receba as nossas notificações e participe no nosso chat. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, estou no estúdio da UEM-FM, para quem nos vê, esse é o estúdio 2, na mesa de áudio no estúdio 1, o Everton Vieira, na transmissão e nas redes sociais, a acadêmica de Direito, a Mislaine Souza, a direção hoje aqui da minha formanda de comunicação e multimeios, Natália Chiarati, na UEM TV, o Ronaldo Vanzo, e a divulgação institucional do André Scarati e da jornalista Camila Cantoia. Na secretaria da ASC, a Lúcia Bianchi, e o assessor de comunicação é o Elias Gomes de Paula. No programa de hoje, nós vamos falar sobre divórcio e direito de família na pandemia da Covid-19. E a nossa convidada, com muita honra, nós recebemos aqui a professora mestra Ana Cláudia Pirajá Bandeira. Ela é professora que possui especialização em Direito Civil e Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Jurídica e mestrado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Tem experiência na área de Direito, é professora do Departamento de Direito Privado e Processual aqui da Universidade Estadual de Maringá e é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Maringá. Aliás, a professora Ana Cláudia é a primeira mulher em 60 anos de história a assumir a subseção e a presidência da OAB de Maringá. E muito nos honra por isso. Parabéns às nossas mulheres ocupando de fato e de direito os seus espaços brilhantemente conquistados. Professora Ana Cláudia Pirajá Bandeira, que honra recebê-la aqui. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada, Marcela, a honra é toda minha. Muito obrigada, professora Gisele, pelo convite, obrigado, Mislaine, por estar aqui acompanhando, fazendo com que tudo aconteça certinho. É uma honra estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante. Que bacana, muito bom. Conosco também a minha parceira de programas, parceira de lives, a idealizadora e coordenadora desse projeto, a professora doutora Gisele Mendes de Carvalho, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Professora Gisele, seja bem-vinda a mais um programa e eu já vou pedir para que a senhora faça as honras da casa e já faça a primeira pergunta para a nossa convidada, a doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira. Por favor, bom dia, Gisele. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Rádio UEM-FM, bom dia especialmente à nossa convidada, a professora Ana Cláudia Pirajá, do Departamento de Direito Privado e Processual aqui da UEM, como você bem disse, a primeira mulher a presidir a OAB Maringá, subseção Maringá, coisa que muito nos honra mesmo, espero que haja mais e mais mulheres aí que sejam guiadas pela inspiração da professora Ana Cláudia. Bom, professora, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje, né? O programa fala de justiça, negócios, finanças e cidadania.
E a gente sabe que o Instituto do Divórcio, ele cresceu muito durante a pandemia da Covid-19, né? Porque as famílias ficam em casa, isso pode levar a conflitos interpessoais. A gente queria que você começasse, Ana Cláudia, explicando o que é o divórcio e quais as espécies de divórcio que existem no Brasil. Bom dia, professora Gisele, já cumprimentei, mas aqui é apenas para a gente formalizar. Então, esse é um instituto que acabou crescendo muito, até porque as pessoas passaram a conviver mais, né, juntos dentro de casa, tendo que desenvolver seus trabalhos em home office, alguns desempregados. Então, aquele casal que estava acostumado a se ver fim de tarde, na hora do almoço, ou às vezes só no jantar, eles passaram a ter que conviver praticamente 24 horas por dia, dividindo o mesmo espaço, o mesmo computador, tendo que administrar as crianças dentro de casa, dividir tarefas, e faltou talvez diálogo. E com isso, acabou que afetou diretamente o relacionamento familiar, levando a um aumento de divórcios, né? O que é o divórcio? O divórcio é o fim do relacionamento conjugal, o fim do relacionamento, vamos dizer, afetivo de duas pessoas, porque eu não preciso estar necessariamente casada civilmente para constituir uma família. Existem outros tipos de família, como, por exemplo, a união estável, que é o fato de duas pessoas que têm laços afetivos morarem e viverem essa relação que a gente chama, essa relação de amor com o intuito de formação de família. Isso já caracteriza uma família, né? Independentemente de estar formalizado ou não, tá? Através de um cartório, do registro civil. Enfim, e quando nós estamos diante de uma situação onde essas relações de afeto ou o amor acaba e dá sinais de estresse, né, dentro desse ambiente familiar, a primeira coisa que as pessoas procuram é realmente, olha, o que está mais fácil de tirar? Eu não consigo tirar o filho de casa porque ele vai continuar em casa, porque é home office, pronto, acabou, e a escola é aqui. Eu não consigo sair porque meu trabalho também está aqui. Então, aquele que está sobrando, né? Então, vai para a relação familiar. Então, aquele marido ou aquela mulher que não se encaixa mais nesse perfil, que é um motivo de estresse, então é onde leva essa ruptura desse relacionamento. Tá? Então, o aumento do divórcio, o aumento da dissolução também da união estável, né? Não é só o divórcio em si, mas de rompimentos de relacionamento aumentou em 15% no Brasil. Interessante, gente, que tinha uma média de aumento de 2%, tá? De 18 para 2019, 2%. De 2020 para 2021, então no ano de 2020, aumentou 15%. Então, para a gente ter uma ideia... Muito, né? Muito mesmo. Muita coisa, muita coisa. Nós observamos uma coisa interessante, que Maringá não registrou aumento. Tá? Maringá manteve os mesmos números. E aí a gente poderia perguntar, né, o que explica isso? Será que realmente o casal de Maringá está mais unido, tem mais amor, mais afeto? Então, qual que seria essa justificativa? Bom, algumas. Primeiro, talvez aqui as pessoas continuaram trabalhando, não todos em home office, o que justifica não ter tido tanto atrito das famílias. Segundo, pode ter acontecido que em locais como o estado de São Paulo, Pernambuco, que é onde registrou um dos maiores números, outros estados, eles aproveitaram a facilidade do processo de divórcio através do cartório, tá? Você fazer tudo pela internet para regularizar situações que já existiam. Tá? Em Maringá, nós temos uma situação meio que atípica. Primeiro, no Paraná, nós já tínhamos um programa Justiça no Bairro, que ele facilitava os divórcios. Então, quando as pessoas mais humildes, que não tinham condições de procurar, por exemplo, um advogado, elas buscavam a Justiça no Bairro, que é um projeto do TJ Paraná, que facilitava, assim, todo esse procedimento. Então, você tinha advogado gratuito, você não pagava custas, você tinha tudo resolvido numa tarde. Então, nós estávamos com muitos processos de divórcio que estavam parados, tinham sido regularizados. Então, talvez isso justifique não ter este aumento expressivo, na verdade, ter mantido o número
de divórcios que aconteciam de 2019, foram os mesmos que aconteceram em 2020. Em 2021, a gente ainda não tem essa estatística. Muito bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para a professora Ana Cláudia. Existe velocidade para acontecer o divórcio? Quer dizer, qual tipo de divórcio é mais rápido e custa caro? Porque casar a gente paga, para separar a gente paga também, professora Ana Cláudia? Olha, Marcelo, é mais fácil casar. Bem mais fácil. Eu sempre falo assim para os alunos, quando você casa, você está com a cabeça na lua, você quer tudo, está feliz, está organizando. Mesmo agora em pandemia, muitas pessoas se casaram, não fazendo festa, adiaram as festas, resolveram procurar o cartório, manteve o número de casamento, né? Para deixar a festa para depois. Então, quando você está para entrar num relacionamento, vamos dizer, formalizando, inclusive, através do casamento, você está preparado para aquilo, você quer que aquilo dê certo, né? Então, o que a gente observa? Quando você vai para uma situação de um divórcio, existe já uma ruptura de um sonho. Essa é a grande dificuldade. Você apostou na tua vida de que esse casamento daria certo. E, de repente, você viu que o seu sonho não deu certo. Que aquela pessoa que você casou não é aquela pessoa que você namorou. E você não consegue manter isso. Então, isso leva a uma situação de tristeza. A gente tem doutrina que trabalha o direito, a psicologia, a psicanálise, que diz que o divórcio, ele equipara a morte. A dor, o sofrimento. Porque são todos aqueles sonhos que você teve que você acaba destruindo. Tá? É caro o divórcio? Veja, se nós estivermos diante de uma situação onde eu tenho bens patrimoniais, então vamos ver, de casa, o meu bem, né, o meu amor, a minha, né, aquela pessoa que vai construir uma vida comigo. Quando eu me separo ou me divorcio, a gente já tem patrimônio, então a gente diz os meus bens, né? Bens patrimoniais. Então pode sim existir um custo maior em razão do patrimônio que essa pessoa tem, porque eu tenho que dissolver. E uma coisa, Marcelo, que a gente tem que prestar bastante atenção, é que as pessoas às vezes se casam e elas não se preocupam com o regime de bens, o regime patrimonial, tá? Então isso é extremamente importante. A gente está apaixonado, a gente quer casar, a gente quer construir uma vida. Eu não tenho nada, o outro não tem nada. A única coisa que nós temos é a vontade de ser feliz. Mas você também tem a vontade de trabalhar. Você é formado, ou você tem uma empresa, ou você vai começar a fazer alguma coisa na sua vida, então você tem que se organizar. Como que você quer que seja a divisão do seu patrimônio? E muitos casamentos terminam, professora Gisele, pela dificuldade financeira. Porque as pessoas começam a entender, às vezes, olha, eu estou trabalhando mais, eu ganho muito mais, eu não vou dividir com você. Então, nem sempre aquele regime, que é o regime comum, que é o regime de comunhão parcial, que no silêncio do casal vai ser regime de comunhão parcial, independentemente se for casado ou se for união estável, nem sempre ele é o melhor. Às vezes eu tenho que pensar em um regime de separação, né, um convencional, às vezes eu tenho que fazer um pacto antinupcial. Às vezes eu tenho que fazer um testamento, planejar a minha sucessão. Então as pessoas não pensam nisso. Ah, mas por que eu vou fazer um testamento? Ora, e se for uma segunda união? Você tem o direito de ser feliz. E às vezes a segunda união, ela poderia dar certo se não tivesse a questão financeira envolvida. Porque daí vem o medo da pessoa de perder, de tirar dos filhos de um primeiro casamento, para, assim, que vá para uma outra pessoa. Então, você tem que organizar. Casamento é muito mais do que afeto, muito mais do que o amor. O casamento, ele é um negócio. Então, as duas pessoas têm que entender. Elas têm que conversar, elas têm que compartilhar esses ideais. Se isso não é compartilhado, ele vai se rompendo. E, aos tempos, a situação, as pessoas não aguentam mais. Então, aí é onde hoje facilita, né? De você chegar no cartório, se você não tem filhos menores, você pode fazer no cartório. Hoje, por conta da pandemia, você não precisa mais nem ir no cartório, pode fazer já tudo de forma digitalizada, né? Pela internet. Acho que eu tinha...
Sim, é por isso que eu queria conversar com você. Os dados do Colégio Notarial registram 43 mil divórcios só em 2020 no Brasil, né? Muita coisa, e como você disse, Maringá não está nesse mesmo compasso, felizmente. Mas o casamento é um contrato, né? Como você falou, é um negócio. Eu lembro, a Ana é professora de Direito de Família, Marcelo ouvintes, Direito de Família e Sucessões aqui. Sim. E foi minha professora também, quando ela era super jovem, tá? Então, eu me lembro que eu me encantei com o direito de família dentro do direito civil, embora eu seja criminalista, é a parte que mais me encanta. E a gente sabe que desde 2011, se eu não me engano, Ana, houve uma alteração nessa questão dos trâmites, né? Isso foi facilitado. Eu queria que você comentasse um pouco se esse número aumentou porque facilitou mesmo com a questão de poder se fazer no cartório ou não o divórcio no Brasil. Então, Gisele, veja, antes a gente tinha o casamento, veja, a gente teria que pensar essa instituição casamentária, né? E aí ver o Estado como um todo. Nós tínhamos o Estado interferindo muito nas relações familiares privadas, né? E aí, entre elas, a do casamento. Então, o Estado sempre levou, vamos dizer, né, como diz, o Estado federativo, ele sempre entendeu que o casamento, ele é a base da família e a base de um Estado forte. Esse era o entendimento. Por quê? Porque se as pessoas se casassem, se formam família, logicamente que elas vão trabalhar mais, elas vão economizar, então a economia anda melhor, né? Então, até em razão disso, o Estado investia naquele casamento mais forte, para que esse casamento não tivesse ruptura e uma interferência direta na relação privada. Com o tempo, nós estamos perdendo isso. E o Estado tem, principalmente depois da Constituição de 88, a gente passou a ter essa visão onde eu tenho que decidir sobre aquilo que é melhor para mim. Não cabe o Estado dizer se eu tenho que ficar casada ou não, se eu tenho que casar ou não. Eu tenho que decidir. Então, o Estado não pode interferir nas minhas relações privadas, né? Eu tenho esse direito de fazer aquilo que eu bem entender para minha felicidade. Então, a gente diz que hoje a gente leva a família, a gente diz do eudemonismo, né? A família que busca a felicidade. E buscar a felicidade é respeitar a dignidade de cada ser dentro desta família. E vamos ser sinceros, uma família que esteja ali unida única e exclusivamente por um laço de um casamento, ou seja, de um papel, onde não existe respeito, onde aumenta a violência, né, lá dentro, onde existe desrespeito aos filhos, isso não busca, vamos dizer, não guarda a dignidade de ninguém. Você, ao contrário, você está ferido dentro daquela família. Então, em 2011, nós tivemos uma alteração importante da legislação, que foi a possibilidade dos divórcios quando não tem menor. Tá? Quando tem menor, a gente ainda tem a necessidade da proteção ali do menor e aí a presença do Ministério Público. Então, quando eu não tenho menor, eu posso fazer por cartório. Tá? Então, facilitou. Agora, veja, será que foi isso que levou ao aumento do divórcio? Existem algumas doutrinas que entendem que sim. Eu entendo que não. Vou te dizer por quê. Eu tenho um cliente que prefere divorciar judicial. Porque antes de ser, por exemplo, um cartório, você tinha que ir lá, você tem que passar pela burocracia do cartório também. E no judicial, eu poderia fazer uma petição e dispensar a presença. Eu simplesmente peticiono e falo para o juiz que as partes assinam comigo e dispenso a entrevista, porque eles estão cientes do que eles querem. Então, a demora, na verdade, é a mesma, a burocracia é a mesma. Então, quem quer casar, quem quer se divorciar, ela vai se divorciar se for fácil ou se for difícil. O que talvez, então aí vem aquele negócio, o que levou ao aumento do número foi a facilitação do processo. Esses casamentos já estavam destruídos. O casamento não termina com o papel ou a homologação judicial ou com a escritura pública de divórcio. O casamento termina com o fim do afeto. Quando as duas pessoas saem, onde elas não compartilham mais essa vida em comum. Então, por exemplo, se eu estou casada e eu chego em casa e falo para o meu marido, pega a tua mala e vai embora. A partir de agora, nós não vamos viver mais juntos. Ele foi embora. A partir desse momento,
O que ele construir financeiramente é dele. O que eu construir financeiramente é meu. Não existe mais comunicação. Esse entendimento já é pacífico já. Então, veja, o casamento ele finaliza com o fim realmente dessa relação conjugal, dessa comunhão que existe entre os dois. Ali já existe essa ruptura. Então, a formalização, ela facilitou muito com a lei que aconteceu em 2011, como você falou. Legal, Ana. Em 2021 já tem dados desse número de divórcios no Brasil? Eu não consegui. Pelo que eu olhei lá, eu fiz uma busca, me parece que ainda não fecharam. O que eles têm é que tem tido um aumento aí em torno de 2% ao mês, tá? Mas ainda não está finalizado. Então, isso a gente não pode dizer, olha, realmente está aumentando. O que a gente vê é na prática, né? Então, no nosso dia a dia, como então, dentro da OAB, a gente tem várias comissões que estão ali trabalhando com a questão da mulher, com a questão da família. A gente tem a Comissão da Mulher Advogada, que discute muitos casos, não só da mulher em si advogada, mas da família em si. Nós temos a Comissão de Direitos de Família, nós temos a Comissão de Violência, de Enfrentamento à Violência de Gênero, né? Temos também a comissão da criança e do adolescente, que é até a professora Amália, que também é professora da UEM, que preside essa comissão. Então, nós temos visto um aumento muito grande de violência nos ambientes familiares. Tá? E nem sempre isso já está formalizado no divórcio. Uhum. Isso é muito sério. Sim. Professora Ana, eu tenho duas perguntas para fazer aqui, de curioso que eu sou, né? A senhora falou aqui que uma das principais causas, ou entre as causas do divórcio, do fim do casamento, é a dificuldade financeira. Citou também a questão da falta de afeto, não é? E aí eu queria que a senhora citasse mais algumas causas. Por exemplo, traição é uma das causas que entra e está ranqueada por divórcio. Acabou a paixão também, ou não? E uma outra questão, junto com essa, além da principal causa do divórcio, quem é que mais pede o divórcio, o homem ou a mulher? Quem é mais brabo na brincadeira aqui? Muito boas suas perguntas. Então, veja bem, essa questão, quais são as causas que levam? Então, a questão financeira, eu acho que é o primeiro ganha de tudo. Embora as pessoas sempre falem a traição, tá? Lógico, um grande número de pessoas vão se divorciar quando descobre que existe essa traição. Principalmente quando o homem descobre que a mulher está traindo. Ele não suporta a traição. A mulher, ela é mais maleável. Muitas vezes ela perdoa e ela acredita que aquela pessoa não vai voltar a trair. Então, a traição, embora ela seja muito falada, muito divulgada, e a gente ouve muito essa questão nos nossos escritórios, tá? Porque antes de 88, nós tínhamos a necessidade de discutir culpa no fim do casamento. Então, eu tinha que provar, por que você está separando de mim? Porque você me traiu. E a traição era um dos motivos do fim do casamento. Com a mudança da Constituição, né, e do Direito Civil e do Código Civil em 2002, isso passou a ser irrelevante. Eu não preciso mais discutir culpa. Então, hoje, quando a gente faz uma petição, Marcelo, eu só coloco que os dois não têm mais compatibilidade de vida em comum. Uhum. Não me interessa lavar roupa suja mais na frente do juiz. Uhum. É muito engraçado que, às vezes, o cliente quer falar, tá? Ele quer dizer, mas ela fez isso. Eu falei, olha, o que fez são águas passadas. Não interessa mais, nós não vamos remoer isso. Resolve com a terapeuta depois, né? Vai para terapia, eu sou advogada, não sou terapeuta. Então, o advogado é um pouco terapeuta também, né, Ana? Um pouco psicólogo, um pouco tudo, advogado. Não, às vezes a gente fica mais de hora ouvindo, a pessoa quer falar o que aconteceu, para você tentar mostrar, e aí a gente tenta chegar onde é importante para o divórcio. Então, veja, o que mais abala o casamento, na minha concepção, é a parte financeira. Quando existe uma mudança drástica do padrão de vida,
Tá? A pessoa vinha trabalhando, ela perde emprego ou ela tem que mudar, principalmente quando você é da classe mais alta para a classe mais baixa, quando você cai, tá? Ali a coisa complica. Quando a pessoa tem que voltar a trabalhar, quando você muda muito aquilo que você sonhou para você. Então, eu penso que esse impacto financeiro é o que mais tem levado o casal a divórcio. Isso a gente observou agora na pandemia, tá? Esse impacto financeiro. Eu atendi vários casos de pessoas que se divorciaram e claramente, e lógico, quando você fala, não existe mais amor. Porque se você ama aquela pessoa morando na ponte ou morando no palácio. Então é que acabou o amor, não existe respeito. Então quando eu digo perder o afeto ele vem nessa questão realmente de não dá mais, não consigo mais conviver. Eu até ontem eu estava lendo um livro, coincidentemente, muito interessante, ele coloca assim, que um casal sempre deveria nutrir a sensibilidade, o acolhimento e a generosidade. Todavia, nutrir um relacionamento não é uma ação que acontece uma única vez e da noite para o dia. Não é só quando você casa. Nutrir esse relacionamento, ele tem que ser diário. Você tem que se apaixonar por aquela pessoa que está ao seu lado todos os dias. Você tem que olhar para ela e lembrar daquele dia que você conheceu. Eu falei, nossa, eu quero me casar com essa pessoa. E tenho que me apaixonar por ela. Eu tenho que buscar isso para esse casamento dar certo. A hora que você desiste disso e que seu casamento virou negócio patrimonial, não existe mais a mínima condição desse casamento dar certo. Ele vai virar um negócio e, como qualquer outra sociedade empresarial, ele vai terminar a partir do momento que existe desconfiança. Essa desconfiança, ela pode ser uma desconfiança afetiva, ou seja, de uma traição, ou uma desconfiança financeira. Tá? Então, daí esse livro ele diz assim, trata-se de uma arte, e como toda arte se faz necessário cultivar e cuidar com carinho dia após dia. E é nessa troca de afeto que a unidade é construída. Então, quando a gente percebe que essa ruptura do casamento nos dias de hoje, a gente percebe isso. O que a pandemia fez? Ela botou todo mundo num local só, filhos dividindo computador com os pais. A gente teve muita dificuldade na OAB. Hoje nós advogados não paramos. A gente, na verdade, trabalha muito mais do que trabalhava antes, porque hoje, advogado, juízes, se a gente não para, o juiz também não para, o promotor também não para, né? O cartório também não para. Então, nós continuamos com a pandemia. Só que nós continuamos de uma forma virtual. Grandes escritórios perceberam que seria interessante manter os advogados que trabalhavam para eles home office, mais barato, inclusive. Só que isso leva essa pessoa a ter um computador em casa e a necessidade de cumprir prazo. Os prazos pararam em 2020 e agora em 2021 por uns 15 dias. Mas nem todos os tribunais pararam. E 2020 também não deu 30 dias. Para que a gente pudesse se adaptar a essa questão. Então, era filho estudando, nós tivemos casos de advogados pedir, pelo amor de Deus, para que a gente colocasse computadores na ordem, porque ela tinha que cumprir o prazo, o filho precisava estar fazendo tarefa, tinha que ter aula, o marido chegava também. Então, assim, isso tudo acabou com qualquer sensação de amor, de afeto, virou briga, virou disputa, porque todos eles precisavam sobreviver e precisam sobreviver no meio dessa pandemia. E ainda essa sensação horrível que a gente tem de ansiedade de quando isso vai acabar, quando eu vou poder ter uma vida normal. Então, isso tudo contribuiu para o fim do casamento, para o fim dessa família. Legal, Ana. Você está falando muito sobre bens, né? Sobre esses valores materiais que permeiam o casamento, que no final é basicamente o que sobra, né, Ana Cláudia? Fala um pouco para nós, você falou sobre a comunhão total, parcial, o regime de separação. Como ficam os bens, né? Depois do meu bem, os meus bens, no divórcio, e complementa com a questão da guarda dos filhos menores também para nós, Ana. Obrigada. Então, veja,
Quando você resolve casar ou resolve viver uma união estável, a primeira coisa que o casal deve ter é essa sensibilidade de conversar e essa maturidade, tá? De conversar sobre patrimônio. Se os dois não estão já de acordo com o tipo de regime de bens que vão adotar, Gisele, eu estou para te dizer que não merece casar. É preferível esperar um pouco, amadurecer um pouco mais, para ter já essa unidade de você poder conversar com o seu companheiro, né, com o seu namorado, seu noivo, enfim. Olha, eu quero adotar esse regime de bens, porque nós temos 4 regimes de bens para escolher, tá? Então, eu posso escolher o regime que é o que a gente diz, que a gente é o supletivo, é o que será adotado no silêncio das pessoas, é o regime de comunhão parcial. É um excelente regime. O que isso significa? Tudo que eu adquirir daqui para frente, a partir do momento que a gente estiver junto, será nosso. Nós vamos dividir. Então, se eu já tenho uma casa, essa casa é minha. Eu não vou dividir. Mas se eu comprar a casa com o fruto do nosso trabalho, ainda que só um trabalhe, ou que um ganhe muito e outro ganhe pouco, a casa é nossa. E nós vamos dividir igual, 50-50. Então, tá vendo como às vezes a pessoa fala, mas espera, eu paguei 90% dessa casa, você contribuiu com 10%? Sim, mas só que eu fiquei em casa e precisei ficar em casa cuidando dos filhos. Por isso que eu só consegui contribuir com 10%. Então, eu contribuí com 10% para que você tivesse maturidade, né? Trabalhei menos para que você tivesse tranquilidade para trabalhar, te dar o suporte efetivo dentro de casa. Então, é 50-50. Ele é um regime bom, sim, tá? Mas ele é um regime que merece maturidade para enfrentar e que a pessoa fala, eu tô ganhando muito, você tá ganhando pouco, vai se sentir prejudicada depois. Mais um detalhe, Gisele, que a gente tem que pensar. Nós, mulheres, paramos muito para ter filhos. Se eu sou profissional liberal, pode ser que eu pare 1 ano, 6 meses, não sei, ou eu diminua muito a minha atividade, e isso vai cair meu rendimento financeiro. Se eu sou empregada, enfim, eu estou recebendo salário, tudo bem, mas se eu não sou, vai ter uma queda no rendimento financeiro. Então, se eu adoto um regime, por exemplo, de separação convencional, nesse período que eu paro para ter filho, eu não estou produzindo. O meu cônjuge que não parou, continua produzindo. Então, ele continua aumentando o patrimônio dele, às minhas custas que estou cuidando do filho. Veja como eu tenho que pensar aqui que a gente fala do planejamento sucessório, ou planejamento familiar, melhor, na sucessão a gente pensa na morte, mas o planejamento familiar. Porque talvez eu tenha que fazer um pacto antinupcial, já tendo uma previsão que no período que um deles, ou o outro pare por um acidente, enfim, qualquer coisa assim, que vai existir uma compensação patrimonial. Entendeu? Então, eu posso planejar isso daí, estabelecendo regras para que tenha essa igualdade. Muito bom. Por isso que a gente tem que adotar os regimes e pensar naquilo que é o melhor. Existe o regime de comunhão universal, que esse cada vez é menos utilizado, onde vai entrar herança, entra tudo que é meu é teu, pronto, vai dividir tudo, tá? Está sendo cada vez menos utilizado, né? E existe um outro regime que a gente chama de participação final nos aquestos. Esse regime de participação final nos aquestos é um regime menos ainda utilizado. Eu vou dizer assim, num termo bem leigo, tá? Ele é um misto entre o regime de separação convencional de bens e o regime de comunhão parcial. Por quê? Na constância do casamento, tá, nós vamos ter o quê? A total incomunicabilidade patrimonial. O que eu construí é só meu e que meu cônjuge construiu é só dele. Quando a gente fala, não deu certo, vamos ver o que a gente tem, eu vou juntar o que você ganhou e o outro, o que você ganhou. Eu vou fazer, então, um encontro de contas. O que eu aumentei? Então, vamos pensar, eu aumentei meu patrimônio em 100 mil e meu cônjuge aumentou em 200 mil. Então, nós tivemos um aumento patrimonial de 300 mil.
nós vamos dividir. Então, 150 é meu e 150 é dele. Como eu só aumentei 100, eu tenho um crédito de 50 mil para receber dele. Ele vai pagar para mim. Sim. Então, por isso que a gente diz que no final vira uma comunhão parcial. Lógico que existem regrinhas ali dentro de coisas que entram, coisas que não entram, né? O trabalho pessoal de cada um, enfim, tem uma série de coisas, mas a grosso modo é assim que a gente vê. Ele é um regime muito difícil, porque para você adotar esse regime, você tem que ter uma contabilidade. Tem até alguns autores que falam que tem que casar com um contador também, porque você tem que fazer contabilidade diária para você saber. E o pior, né? Que a hora que você não confia mais na pessoa, que você vai acabar com o casamento, é ali que você tem que ter mais confiança, porque eu preciso acreditar que essa pessoa não escondeu o patrimônio. Eu posso muito bem fazer o quê? Tô vendo que meu casamento está indo para o fim. O que eu faço? Eu começo a desviar patrimônio. Afinal de contas, na constância do casamento, eu faço o que eu quero. E eu tinha um patrimônio, sei lá, de 10 milhões, eu diminuo meu patrimônio para 1 milhão de reais. Menos do que eu entrei. Fico com dívida. E meu cônjuge não percebeu isso. Ainda tem que me dar dinheiro. Então, é um regime perigosíssimo, tá? E por isso que ele não é muito adotado. Você tinha me feito uma pergunta, mas... A guarda dos filhos, se ela é compartilhada, se é só com a mulher que eles ficam, como é que... tá. E aí tem a outra questão, então, quando vem filhos. Então, a gente está falando do patrimônio, mas o divórcio, quando ele vem, eu tenho que pensar, primeiro, quem vai ficar na casa, porque às vezes a pessoa não tem 2 casas, tá? Como que vai ficar uma coisa, Gisele, antes de falar da guarda, que é muito importante, que as pessoas saibam. Por exemplo, se nós temos uma casa, que é uma casa em comum, tá? Eu fico na casa e meu cônjuge sai, meu ex-cônjuge sai, ele pode me cobrar um aluguel, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque conforme a coisa vai andando, as pessoas vão perdendo essa, vamos dizer... aqueles laços assim que ainda ligavam um pouco de respeito, e no final vai lá, opa, me paga aluguel, você está aí há 1 ano morando na casa, na tranquilidade, eu quero uma parte disso. E as pessoas acham que não, porque eu estou com filho, mas eu cuido do filho. Então, você tem que deixar tudo certo. Saiu desse relacionamento, tem que, enquanto está ali, começar já a abrir essa conversa, procurar um advogado, já começar a fazer esse diálogo de como vai ser, quem vai ficar no imóvel, como será dividido. Vai ficar para vender depois, para depois dividir 50-50? Ótimo. Vai deixar a pessoa morar na casa sem pagar aluguel? Vai pagar alguma coisa? Enfim, você já começa a discutir isso para não ter problema no futuro. E a outra questão são os filhos desse casamento, tá? Os filhos, eles são menores. A gente diz o quê? Muitas pessoas acham que quando acaba um casamento, não tem mais obrigação com o filho, né? Principalmente aquele que sai de lá e fala, o filho é teu, né? Não é assim. Você não abre mão de ser pai ou mãe. Você não perde essa condição, tá? Você sempre será pai ou mãe. A única coisa é que talvez você venha perder a guarda daquela criança, tá? Nesses casos, a gente diz quando nós estamos de uma guarda unilateral, que um só vai ser o guardião. O que é o guardião? Ele é aquele responsável pelos cuidados diários com aquela criança. Os 2 continuam exercendo o que a gente chama de poder familiar ou poder parental, o poder de ser pai e mãe. Isso não acaba. Inclusive, se eu estou vendo que aquele cônjuge que tem a guarda, ele não está cuidando da criança, do adolescente, está deixando o adolescente se desviar, eu, como pai ou mãe, ainda que não tenha guarda, eu tenho a responsabilidade de tomar providências para tirar ou inverter a guarda. Hoje, nós temos no Código Civil também que o ideal é a guarda compartilhada. Por quê? Veja, não só no Código Civil. O Código Civil, ele vem dentro daquilo que já foi estudado pela psicologia, pela psicanálise. E já se sabe que a melhor forma são os 2 pais continuarem com a guarda. O que existe é muita confusão entre guarda e convivência.
Quando eu tenho a guarda da criança, significa que nós dois vamos manter a guarda dessa criança, tendo a responsabilidade de cuidados dessa criança. Acompanhar no colégio, participar de reuniões de pais, tá? Buscar na escola, saber, por exemplo, se essa criança tiver alguma coisa, poder cuidar, diverti-lo, ou tirar de algum lugar, ou levar para outro, decidir escola, porque a guarda é compartilhada, esses cuidados diários. Agora, a convivência, então, esse termo visita, a gente está tentando tirar, porque você não visita, você convive com o filho, né? A visita fica uma coisa muito fria, eu visito um amigo, um parente, que eu quero ir embora rápido, o filho, eu vou conviver com ele. Então, a convivência com o filho é que a gente tem que pensar como que nós vamos fazer. Essa convivência com o filho, talvez, por exemplo, eu tenho uma guarda compartilhada, um pai, e isso já tem jurisprudência, um pai morando fora do Brasil e a mãe morando dentro do Brasil, e a guarda é compartilhada. Porque o pai quer acompanhar o filho pela internet na escola, saber o que está acontecendo, ajudar nas decisões, né, de escola, tudo. Mas a convivência foi estabelecida de uma forma que ele possa conviver com o filho, por exemplo, 30, 60 dias no ano, já que não dá para vir todo fim de semana para o Brasil. Então, isso é possível. E aí a gente regulamenta a convivência. Então, pode ser uma convivência dividida, por exemplo, tempos iguais, então 15 dias para cada um. Pode ser uma convivência de finais de semana alternados, aquilo que melhora a criança se adaptar. Eu já tive casos, Gisele, que assim, a gente tinha uma coisa que se falava muito, que era a criança mochilinha. É aquela criança, tá sempre com a mochilinha nas costas. Por quê? O dia ela tá, na segunda ela tá na mãe, na terça tá no pai, na quarta tá na mãe, na quinta tá no pai, na sexta tá na mãe, no sábado nos avós e no domingo no pai. E assim vai revezando. Então, na cabecinha da criança, vira essa confusão, né? Porque você tem que colocar aí que os avós também têm o direito de convivência com os netos. Aí, então, o que se entende? Mas a criança está adaptada a isso. Perfeito, ela gosta, ela está bem, então deixa. Agora, não, isso não está dando certo. A criança está sofrendo porque ela não tem uma rotina. Então, vamos ver um jeito melhor. Hoje, o que mais tem se adequado é a situação de deixar aquele que não tem, que não está com a convivência diária, por exemplo, você deixa o pai numa quarta, pernoitar de uma quarta para quinta, de uma terça para quarta, uma terça e quarta, e nos finais de semana alternados. Ele vai pegar numa sexta, devolve na segunda, pega na escola, devolve na escola, assim evita contatos, evita de sabor, de buscar em casa, e na outra semana inverte. Então, praticamente, você vai ter o mesmo período de convivência. E a criança vai ter 2 lares. Ela tem o lar materno e ela tem o lar paterno. Tá? Ou materno e materno, dependendo da relação. Né? Você ainda pode ter nisso uma relação afetiva, que é assim mesmo que você vai fazer. E a gente poderia até trazer mais um problema, né? Que são as famílias multiparentais, que eu posso ter ali, por exemplo, 2 pais, 2 mães, que nós temos que dividir com todo mundo. Verdade, Ana. As relações homoafetivas também é uma pergunta que a gente queria fazer, mas eu acho que nós vamos fazer uns 2 programas com a Ana Cláudia, né, Marcelo? Já estou falando com a Gisele, vamos ter que voltar. Tem muita coisa legal para perguntar. Sim, nós temos 1 hora, então, Ana, eu queria que você falasse um pouco de uns problemas que surgem no contexto do divórcio, que são a alienação parental, né, por um lado, e também sobre a violência doméstica de gênero, só para a gente encerrar o nosso bate-papo. Então tá, depois a gente marca outra para a gente falar da multiparentalidade, que ainda vai ser um problema que está aumentando bastante. Bom, primeiro, esse é um grande problema, Gisele. Quando o divórcio termina mal, ou seja, o melhor, divórcio não, desculpa, o casamento termina mal, ou a união termina mal, a união estável, né? A primeira coisa que vai ter é essa briga do pai e da mãe usando o filho. Né? O filho passa a ser moeda de troca do casal. Isso é muito grave, muito sério, e a pessoa não percebe. Então, ela começa a utilizar o filho para benefício próprio. Ou ela começa a fazer uma imagem daquele pai. O pai não pôde vir buscar. Tá vendo? Seu pai nunca vem te pegar. Tá vendo? Tá lá com a outra. Principalmente se descobrir que o pai ou a mãe começou a ter um relacionamento. Agora é só outra família que importa, você não interessa mais.
E às vezes a coisa é muito sutil. Às vezes, por exemplo, o pai vai, olha, vou buscar amanhã, posso ficar com... Ah, não, amanhã tem uma festinha. Ou, o que a criança adora? Ah, a criança adora ir no shopping para brincar, não sei o quê. Aquele que está com a criança, ele aproveita aquele dia, vamos tal dia no lugar, para a criança não querer ir com outro progenitor. Então, esse problema da alienação parental é um problema do casal. E, Gisele, a gente diz que quando uma pessoa vai se separar, no comecinho do programa a gente falou que nós temos ali um problema muito sério psicológico. O ideal é que essas pessoas que buscam e terminam e rompem esse relacionamento, porque não deu certo, então perderam tudo aquilo que sonharam, não deu certo, é que elas procurem ajuda de um psicólogo, de um profissional. Se você tem essa ajuda, você vai conseguir trabalhar melhor esse relacionamento com os filhos, com a maturidade, deixar os filhos de fora, lembrar que os filhos, eles têm o direito de convivência com esses pais. Mas isso é muito difícil, Gisele. A gente tem muitos casos de alienação parental, e alienação parental nem sempre é fácil de visualizar. A gente precisa daí na justiça de ter acompanhamento com psicóloga, você precisa passar pelo núcleo, né, da criança, com uma psicóloga, com uma terapeuta, com uma assistente social para ver o que está acontecendo. Não vai ser numa única visita. Às vezes é muito sutil a forma que isso é levado para a criança, sabe? Então, ele é bem, mas assim, é bem difícil. A gente tem que pensar muito nisso. Isso é um tema espinhoso. E que eu sempre digo, quando você estiver diante de uma dissolução, de uma união estável, você pode estar odiando o seu marido, mas esse marido é pai do teu filho, ou da tua filha. Você pode odiar a esposa, mas é ela que deu aquela pessoa que você mais ama, que é teu filho. Então, respeite isso. E tome cuidado, é lógico, se você perceber, aí vem a questão da violência. Tem aumentado muito a violência. E a violência, Gisele, ela é uma coisa simplesmente que ela reflete o passado que nós tivemos de domínio do homem sobre a mulher, né? Então, ele achava que ele era o que tinha que era o todo-poderoso, e como todo-poderoso, ele manda e desmanda. E a partir do momento que a mulher passou a ter a sua vontade própria e não aceitar mais esses mandos e desmandos, ele passou a ser violento. E uma coisa que nós temos que observar é que a violência passa de geração em geração. Famílias violentas tendem a continuar violentas, com filhos violentos. Então, a gente tem que quebrar isso daí. Né? Por isso que a gente está tendo muita violência, muita gente com uso de drogas e família, que aprisionam a mulher, ainda mais a mulher, ou em situações de não aceitar, por exemplo, um filho homoafetivo, né? Esse tipo de violência também a gente tem muito. Né? Então, isso é um tema que tem que ser trabalhado com psicologia. A violência, ela aumentou muito durante a pandemia, né, André? Ela é uma das principais causas do pedido de divórcio por parte da mulher no Brasil, né? Sim. Hoje a mulher está atenta, né, por causa das campanhas, né, Gisele? Antes elas não sabiam, antes elas tinham medo de falar. Elas tinham medo de denunciar, por exemplo, abuso sexual, assédio sexual. Hoje elas não têm mais medo, hoje elas sabem. Hoje a mulher está muito unida. Hoje ela sabe que ela tem o direito de viver a sua vida sendo solteira, casada, divorciada, viúva, de qualquer jeito. Antes era horrível, tanto é que a gente tinha um termo desquitada, né, antes de 77, porque o casamento era indissolúvel. Você casou, meu filho, você vai morrer casado. Você, no máximo, chegava ao desquite. Agora, não. Agora, você dissolve o casamento com o divórcio e você passa a ser divorciado. Mas, veja, de 77 até 2002, quando a gente mudou o Código Civil, tá? Em 88 já teve uma mudança da igualdade. Mas era vergonhoso a mulher falar, eu sou divorciada. Ela preferia manter aquele título dela de casada, mas ela não queria se divorciar. Ela se sentia envergonhada. Hoje não. Hoje a mulher sabe, para ela, essa relação, se ela é solteira, casada, isso não importa. O que importa é que ela busque a felicidade dela. Muito então, bom. Hoje, rompe-se mais casamento, e daí respondendo a pergunta do Marcelo. Marcelo, hoje as mulheres pedem mais divórcio do que os homens. Nós não estamos mandando flores nem chocolate direito, eu acho. Não, não.
As mulheres estão indo lá e estão denunciando. Elas estão comprando o chocolate, elas estão comprando as flores. Exatamente. Que bom isso, eu gosto. Não do divórcio, mas das flores e do chocolate, claro que sim. Bom, Dessa igualdade, né? Dessa igualdade que a gente tem que ter. Exatamente. O nosso tema é um tema realmente fascinante, atrativo. A gente teria que conversar aqui com a companhia agradável da doutora Ana Cláudia por horas e horas, e a gente vai marcar outros programas. Eu quero agradecer muito a honra de tê-la conosco, professora Ana Cláudia Pirajá Bandeira, professora do nosso Departamento de Direito Privado e Processual da UEM, e eu nem perguntei se a Gisele foi uma boa aluna, pergunta na próxima live. Ela que também é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Maringá. Aliás, senhores e senhoras, a primeira mulher em 60 anos de história da subseção da OAB aqui de Maringá a assumir a presidência. Doutora Ana Cláudia, que honra tê-la conosco, muito obrigado por trocar sua experiência e seus conhecimentos aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vinda à universidade, claro que a senhora já é daqui, mas também a nossa UEM-FM. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, estou à disposição. É uma delícia conversar com vocês. Não vou responder se a Gisele foi uma boa aluna. Fica para a próxima. Eu sei que a doutora Gisele, na formatura dela, foi laureada. Por aí já diz, né? Muito bem. Talvez por ela estar no centro, né? A gente tem acho que ela tenha sido excelente, né? Como diretora e como apresentadora, ela vai bem. Está indo bem aqui. Está indo bem. Está subindo na UEM, está indo muito bem. Gisele, professora Gisele Mendes de Carvalho, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, minha parceira de lives aqui, ela que coordena esse projeto e esse programa. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Bom final de semana. Obrigada, Marcelo. Obrigada aos ouvintes da Rádio EFM que estiveram conosco e principalmente a professora Ana Cláudia Pirajá. Ela volta para uma parte 2 desse direito de família, ok, Ana? Com a gente aqui no nosso programa. Obrigada. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, a UEM ouvindo você no seu dia a dia, vai ao ar às sextas-feiras às 10 horas com reapresentação. Você perdeu o programa? Segunda-feira, 8 da noite ou na quarta-feira, à 1 da tarde. Comigo nas redes sociais, eu tive a presença da Mislaine Souza, que é acadêmica de Direito da Universidade, a formanda de Comunicação e Multimeios Natália Chiarati, o Ronaldo Vanzo, o André Scarati, a Camila Cantoia, a Lúcia Bianchi Costa e o assessor de comunicação é o Elias Gomes de Paula. Olha só, é sexta-feira, sextou, sábado, domingou, você festou, a UTI lotou. Álcool gel, distanciamento. Aqui na universidade nós temos o nosso álcool gel em todos os departamentos e não se esqueça da sua máscara de proteção para você e para sua família. A UEM faz parte da sua vida. Para encerrar, você está na UEM FM, eu continuo por aqui com a Manhã Popular Brasileira, vou deixar para os nossos convidados o lançamento de uma super mulher, Marisa Monte, e a música Portas. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Obrigado! Muito bom. Eu esqueci de pôr a máscara. Muito bom.